Olá, estudante. Eu sou o professor Paulo Vinícius. Estamos começando uma aula para o novo ensino médio. Na aula de hoje, vamos falar sobre diversidade e inclusão. Para falar sobre o assunto, temos aqui o professor de Geografia Márcio Marques e a professora de Geografia Elisa Aguiar, Aziza. E na aula de hoje, vamos entender qual é a diferença entre liberdade de expressão e opinião. Religião não se discute? O que é coisa de homem e o que é coisa de mulher? A sua cidade é inclusiva? E vamos pensar em caminhos para despertar a empatia. Inclusive, Paulo, essas perguntas elas parecem muito do nosso dia a dia, né? Sim. Então é uma aula muito próxima do nosso entendimento e o nosso objetivo é envolver o ensino médio, esse novo olhar para o ensino médio. Então a gente vai ver que as questões que nós fazemos no nosso cotidiano, elas devem ser pensadas assim nesse momento com outros colegas. Então, primeiro, a gente tem que entender que liberdade de expressão é diferente de liberdade de opinião. Então, vai ter momentos, principalmente em sala de aula, que você vai ter conflitos com seus colegas, porque se a gente tem várias pessoas, a gente tem conflitos, porque nem todo mundo pensa da mesma forma. E no meio das brigas, das discussões, alguém fala e reduz a discussão e fala, mas é minha opinião. Então, muitos preconceitos, eles são transmitidos, eles são expressados com as justificativas de ser uma opinião e que deve ser respeitada. Mas nós temos que tomar um cuidado. Liberdade de expressão é diferente de liberdade de opinião. A liberdade de expressão é quando eu transmito as minhas ideias, onde eu não posso ser julgado pelas minhas convicções religiosas, convicções políticas, pelo meu ideal de mundo, mas se nessas reflexões, na forma de me expressar, eu começo a colocar para fora preconceitos, então eu estou fugindo dessa liberdade de expressão, porque a minha fala, ela acaba proibindo o direito de existir de outras pessoas. Então, por isso que eu tenho que equilibrar isso, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu não posso encerrar as minhas falas preconceituosas com a desculpa, isso é minha opinião e você tem que respeitar. Não é bem assim. Se você é uma pessoa preconceituosa, você que deve respeitar. Porque nós temos garantido na nossa Constituição, como lei, a liberdade de expressão e não a liberdade de ser preconceituoso. Então, vamos tomar cuidado aí. E a nossa Constituição diz direitos e deveres. Sim. Né? Inclusive, o direito é a liberdade de expressão, o dever é o cuidado com a sua opinião. E também tem um incrível detalhe sobre a diversidade, né? A pessoa tem que entender que a diversidade, ela faz esse papel aí entre os meios, né? Naquele ambiente ou onde você estiver, claro. E para pensar nesse contato com a diversidade, nós temos uma palavra muito interessante, que é um conceito que se chama etnocentrismo. Quando tratamos nossos valores ou características como superiores, chamamos de etnocentrismo. O etnocentrismo tem reflexos nas discriminações cotidianas, racismo, machismo, homofobia e intolerância religiosa. Então, se a gente pensar no nosso lugar no mundo, onde eu me coloco como o centro das relações e todo mundo que se afasta de mim é considerado inferior e quanto mais se aproxima eu vou aceitar, eu vou tolerar, então eu estou sendo uma pessoa etnocêntrica. Então, nós vamos ver aquelas pessoas que vão aceitar, vão pensar, pessoas racistas. Se a pessoa é branca, ela vai ignorar todas aquelas pessoas que são negras. E se nesse processo a outra pessoa ela tiver menos pigmentação na questão da melanina e ela se aproximar de um branco, ser uma pessoa parda, então ela vai aceitar mais facilmente do que uma pessoa negra. Porque o etnocentrismo, ele vai estabelecendo critérios do que seria o superior, então quanto mais branco, e superior, e quanto menos branco, inferior. Então,
Isso é uma forma de etnocentrismo. Então, o racismo é uma forma de etnocentrismo. Nós podemos pensar também quando o homem se coloca superior em relação às mulheres. Então, nós temos uma pessoa machista. Então, quando eu julgo o mundo a partir das minhas características pessoais ou a partir das características do meu grupo, eu estou sendo uma pessoa etnocêntrica. Então, quando eu exerço machismo, racismo, a homofobia e até mesmo a intolerância religiosa. E quando a gente fala de religião, a gente não pode achar que, porque é uma religião diferente, é uma crença diferente, então eu vou tratar como opinião e vou criticar a religião da outra pessoa. E com isso a gente pensa, religião não se discute? Inclusive, diante de vários temas que exaltam as emoções das pessoas, as pessoas falam que religião está entre os temas que não se discute. Então, a gente tem que entender que religião se discute sim. Mas vivemos em um Estado laico, por isso a liberdade religiosa é garantida na Constituição Federal de 1988. Com isso, nós vamos ver que o Estado é laico, ele não tem uma religião oficial e, por isso, ele tem que garantir que as várias religiões presentes naquele espaço possam exercer seu culto livremente e não favorecer nenhum grupo religioso. Inclusive, se a maioria da população tiver a mesma religião. Independente disso, o Estado é laico e não pode favorecer ela. E, porém, essa liberdade não acontece da forma como deveria. Por que será? Se deixarmos de discutir, o problema vai sumir? Então, se eu deixar de ignorar a religião, o problema da intolerância religiosa vai sumir? Eu tenho que pensar, por que será que num país laico todas as pessoas não podem exercer livremente a sua religião? O que está acontecendo aí? Então, são situações que nós temos que pensar, pois o respeito à diversidade não está acontecendo, então isso está favorecendo situações onde a intolerância religiosa cresça cada dia mais, ignorando a liberdade de expressão e colocando o preconceito como uma opinião que deve ser aceita. E nós entendemos que liberdade de expressão é diferente de liberdade de opinião. Uma questão também, eu gosto muito de falar com os meus alunos nesse sentido sobre a religiosidade. As pessoas, elas pensam assim, eu me sinto tão bem com a minha religião, eu tenho a minha visão de vida tão clara por causa da minha religião. E aí, pelo fato dessa pessoa ter esse sentimento de acolhimento, de pertencimento, ela não consegue compreender, né? Falta um deslocamento de entender a realidade do outro. E com isso, acaba pensando que só existe aquela condição de existir, né? Sim, e professora Ziza, quando eu falo na condição de existir, nós também temos que pensar nas relações de gênero, né? Então, poderia falar para nós sobre isso? Claro, claro. Então, com relação à primeira pergunta, né? Existe coisa de homem e coisa de mulher? Né? Será que existem cores que só a mulher pode usar e que o homem deve evitar usar? Ou profissões que a gente pensa, não, isso é mais indicado para um homem porque ele é mais forte, ele é mais sério, ele tem poder de liderança. São visões construídas, né? Por gentileza, passar o slide. Isso é resultado de uma ideia de uma sociedade patriarcal. Desde que o mundo é mundo, muitas sociedades, de maneira geral, acabam colocando muito o homem nessa figura central da pessoa que fornece os recursos para a família, que vai proteger. E, ao longo da história, por uma questão da mulher ser a pessoa que concebe o bebê, tem dores nos seus ciclos menstruais, tem uma fragilidade fisiológica em momentos, acaba que foi construída um entendimento equivocado de dizer que a mulher ela vai ser mais frágil, ela não tem a mesma condição. E aqui a proposta é nós pensarmos a ideia de uma igualdade de gênero, né? E também a ideia de uma visão heteronormativa, ou seja, a ideia de que as pessoas elas só podem ter afetividade por pessoas do gênero oposto. E hoje a gente entende que é muito mais do que o sentimento da sua afetividade, pela sua atratividade, não é uma questão de certo e errado.
A ideia da sociedade patriarcal a gente vê nessa pintura do Brasil colonial, né? A gente vê o nome dessa obra de Debré é Um Funcionário a Passeio com Sua Família. E a gente vê essa construção da hierarquia, né? O homem à frente, as crianças, a esposa e todos os outros funcionários. E ainda tem mais uma questão aí nessa imagem, que é a questão das pessoas que estavam na condição como pertencentes a esse patriarca, né? Que eram os escravos, as pessoas escravizadas. Na sociedade patriarcal, todo mundo é propriedade daquele homem, inclusive a sua própria família, né? Verdade. Isso, na realidade, é século XVIII, se eu não me engano, né? Entre o século XVIII. Mas também, até hoje, essa mesma proposta configura, é isso? Pois é. É muito presente ainda para nós. É muito presente ainda. Né? Na cidade, a gente vê algumas famílias começando a deslocar, mas no interior, a sociedade patriarcal é mais forte ainda, né? E a emancipação da mulher, a partir da década de 70, o movimento feminista tomou mais força, né? Os movimentos contra a cultura, o movimento hippie, entre outras revoluções sobre o questionamento sobre a sociedade, o feminismo ele vai começar a colocar mais discussões sobre mais mulheres na universidade, mais mulheres trabalhando em funções diferentes, mulheres não precisando provar para a família que precisem casar, que precisem ter filhos para se realizarem em sociedade. Isso, inclusive, professora, existe a questão geográfica em cima disso aí, que você percebe que as populações hoje elas não são mais tão com números de filhos maiores, né? As famílias, vamos dizer assim, né? Justamente porque a mulher passou a entrar, né, no mercado de trabalho, correu esse desenvolvimento, né, que veio facilitar todos nós, né, em termos de sociedade. Graças a Deus que vocês conseguiram alcançar esse nível, vamos dizer assim, ainda bem, né? E os métodos... Tem uma situação interessante aqui, que é nosso exemplo, porque nós temos dois professores de geografia, um homem e uma mulher, que são competentes e que não, um não é melhor que o outro, dependente por causa do seu gênero. Ô Paulo, muito obrigado pela sua apresentação. Você é um professor de sociologia excelente, tá? Também, você pode ter certeza. E continuando, a questão dos métodos contraceptivos é também uma possibilidade de libertação para essa mulher, né? Que aí mostra para ela que ela consegue ocupar mais espaços e não depender, por exemplo, de ter filhos ou não, né? A questão também da própria mulher poder tomar a decisão de não ter um filho e não se casar, ou se casar e não querer ter filho, por uma questão do custo de vida na cidade, que a gente vê muito na geografia, claramente. Professora, falar sobre gênero é um assunto só de mulher? Não, pelo contrário. É um debate que envolve também a questão das causas da comunidade LGBTQIA+, né? Essa sigla que envolve gays, lésbicas, bis, queers, entre outros, né? Essas pessoas, elas vão ser uma questão que vai sair da linha do heteronormativo. E, a partir disso, quando a gente pensar no mundo diverso, a gente também entender que essa diversidade que essas pessoas elas tenham liberdade de demonstrar seu afeto, essas pessoas elas não sejam tratadas como menores no mercado de trabalho ou sejam maltratadas no ambiente de trabalho. São questões tão complexas que a gente só pontua aqui rapidamente, pois a gente realmente tem muitas questões de diversidade, né? Muitas aulas aqui no Se Liga da Educação sobre isso também. Além disso, o debate pela conquista da liberdade respeito à diversidade, em todos os sentidos, é uma questão de que todo mundo, todos nós, você, todas as pessoas, você inclusive, faz parte desse debate. Tentar entender qual é o seu lugar no seu espaço, como você está lidando, você está convivendo com as outras pessoas, como que você percebe se você está prejudicando alguém, está fazendo algum tipo de, teoricamente, uma brincadeira, né? Fazendo algum tipo de piada, que hoje em dia a gente reconhece que não são piadas, são demonstrações de machismo, de homofobia, né? E por isso mesmo a ideia o convite é para todos. Mas, por exemplo, um homem, ele não pode dizer, eu sou feminista, né? Porque existe uma questão de lugar de fala.
Uma coisa é um homem apoiar o movimento feminista, é uma pessoa hétero apoiar o movimento LGBTQIA+. Mas o lugar de fala é aquela pessoa que ela realmente sente os efeitos desses preconceitos e que, com isso, ela tem que se sentir representada nos espaços políticos, nos espaços do mercado de trabalho e, de maneira geral, na sociedade, na justiça. Ótima fala sua, viu, professor? Isso, assim, está praticamente dentro de casa, né? Na nossa sociedade, essa questão toda dessa diversidade, dessa inclusão de gênero, né? Vamos dizer assim. Sobre isso, a gente pode falar e perguntar, a sua cidade é inclusiva? Porque esse também é um papel, né, da diversidade. Ou seja, o que é uma cidade inclusiva? Ela iguala os direitos às pessoas, né? As pessoas passam a ter os mesmos direitos, busca levar os mesmos favorecimentos a todas as pessoas, né, dentro da cidade. Enfim, né? E como que você reconhece a inclusão na sua cidade? Você reconhece da seguinte maneira, você pode procurar exemplos, né? Como se diz, no CRAS, né? Que é justamente os Centros de Assistência Social da sua cidade, com aquelas pessoas que trabalham com a assistência social, aquelas pessoas que saem à noite, por exemplo, para poder levar alimentação para as pessoas que não possuem casas, que são sem tetos. Enfim, todos esses grupos você consegue identificar na sua cidade, se ela é inclusiva ou não. E na escola? Professora, na escola a sua escola é inclusiva? A minha escola tem, sim, algumas questões de adaptações, mas a questão da inclusão ainda não é perfeita não, Marques. Pois é, tem tanta dificuldade para a gente encontrar uma escola inclusiva, né? Mas você começa, nós, né, ou até mesmo os alunos começam a notar isso a partir dos equipamentos, da infraestrutura do prédio, da escola, né? A acessibilidade, como, por exemplo, os banheiros, eles devem ter, ou ser bem estruturados, né? Bem equipados para receber cadeirantes, por exemplo, né? Enfim, tudo isso deve ser notado para a gente poder responder se a escola é inclusiva e também a cidade se ela é inclusiva. Até mesmo nós, né? Será que uma inclusão possibilitando mais pessoas falando Libras, né? Exato. Ou então uma biblioteca com possibilidade de livros em Libras? Inclusive, a gente pode pensar, nós temos que cobrar do Estado. Por exemplo, professores de apoio, tem que ter vários estudantes, porque cada um tem suas necessidades específicas. Sim. Por que um para vários e não um para cada um, respeitando essa diversidade que existe, né? E a capacitação para nós, professores, né? Pois é, quando a gente fala da referência sobre inclusão, nós temos que imaginar o seguinte, quais são as formas de trazer essas pessoas para dentro da sala de aula, como trazer elas para a nossa cidade ou para o nosso meio. Você começa a notar, por exemplo, ou aliás, resumindo, melhor explicando, né? Você começa a pensar que o único problema, que esse problema da inclusão existe somente na cidade. E não é. Olha só, existe aquelas pessoas que moram em áreas rurais, por exemplo, em cidades ou locais mais afastados, né? Como que eu vou trazer essas pessoas para o ambiente urbano, para ela poder, ou para a cidade poder incluir ela ou essas pessoas na sociedade? Isso tudo são questões que nós temos que verificar para poder responder. Até compreender a especificidade rural dessas pessoas, não é uma questão de trazer para o urbano também, né? Pois é, gente. Então, sobre essa questão da diversidade, nós encontramos também da diversidade, inclusão, né? E a questão de gênero, né? Nós encontramos e podemos passar para vocês sobre a questão dos jovens protagonistas, né? Que é muito importante entender que hoje, atualmente, no novo ensino médio, ele traz vocês, né, alunos, como os principais autores, né, dessas especificidades, né, dessas questões, principalmente relacionado às questões sociais. Então é importante você entender que você vai ser uma pessoa que vai trazer para a gente
as ações, né? Vai buscar as principais ações que nós iremos trazer, ou que vocês irão trabalhar essas ações para poder somar a nossa sociedade. Como, por exemplo, vocês serão os protagonistas e serão os grandes líderes para poder dar continuidade a esse processo. Quando é que ocorre isso? Ora, quando você chega lá no final do seu 3º ano, nós teremos certeza que vocês serão líderes melhores. Então fica o convite do professor Márcio. Vamos pensar quais são as pessoas que nos inspiram. Então vamos pensar nesses líderes e vamos ser futuros líderes também. Obrigado, professor Márcio, e obrigado, professora Elisa. Obrigado a todos. E até a próxima aula.